Clóvis Moura, no livro A História do Negro Brasileiro, ele traz a quilombagem e a apresenta como um movimento de rebeldia permanente, um movimento organizado e emancipacionista. O centro organizacional da quilombagem é o quilombo. A economia solidária também se afigura, na minha perspectiva, como um movimento de rebeldia permanente. A lógica é justamente a inversão das práticas, em se tratando de produção, em se tratando de consumo, de constituição de redes, porque no final das contas, na economia solidária, o objetivo, pelo menos o declarado, né, é que haja sobras e a possibilidade de reversão em favor de todas as pessoas. Quando a gente chegou no Queimada Grande, que na época era fazenda, as mulheres elas não tinham onde trabalhar. Elas começaram a se reunir para poder gerar renda para as famílias. Minha mãe foi uma das fundadoras, junto com mais 30 mulheres, acompanhando o trabalho dela desde criança. Comecei a perceber também a importância dessa economia para a nossa localidade. Trabalho coletivo, nas partilhas, né, no ganho, né, diferentemente das economias capitalistas. É importante que a gente mostre para o mundo que existe economias que estão acontecendo no dia a dia e nas comunidades, né, e não só nos centros urbanos. Você compra uma coisa que não só da comunidade, mas o produto nacional, você está colaborando com toda uma rede. É um excelente momento para o brasileiro começar a refletir sobre o poder do seu consumo. Quando alguém entra lá na minha loja online, na Galeria Negra, e compra um pôster, por exemplo, ela está contribuindo com o trabalho de um artista, ela está contribuindo com o trabalho de uma gráfica, aqui da região do Grajaú, ela está contribuindo com o trabalho de um outro profissional que trabalha com moldura, outro que trabalha com vidro. Então é extremamente importante a gente estender a mão aí para esses pequenos empreendedores e trabalhadores informais. Os trabalhos desenvolvidos pelas mulheres de comunidades de terreiro hoje já são, de certa forma, utilizados por todos. Até porque as pessoas estão se descobrindo. E tudo começa da gente. A gente só reconhece no outro um sentimento que a gente conhece na gente. Na realidade, quando a gente coloca de um todo a economia do sagrado, a economia solidária, é um grupo. É um grupo sempre para que as pessoas possam estar expondo. A diferença também da economia do sagrado é que ela é feita por mulheres, né, de matriz africana. Que trabalham suas energias, que passam as energias para todos os produtos que são confeccionados ou produzidos. E isso faz a diferença. Está num momento de transição, um momento de reinvenção, que nós possamos olhar, ter um olhar diferenciado para o próximo, assim como tivemos com a máscara PCD. Então não é só eu pensar numa máscara para mim, para você, é pensar no próximo. Uma coisa muito interessante da economia solidária é a partilha comum, a dinâmica que também transgride com a lógica posta, que é a de que os meios de produções eles são utilizados de maneira comum e eles pertencem a todas aquelas pessoas que estão ali. E daí não existe uma relação de hierarquia patronal de empregado e empregador. Todas as pessoas são proprietárias. Nessa perspectiva, existem outras práticas que acabam se afigurando como princípios, como a sustentabilidade. A gente foca muito
espinha dorsal de uma família, que é a economia, onde a gente integra diversas tecnologias sociais para a gente poder construir junto com o morador aqui da nossa quebrada qualidade de vida, né? Antes de querer saber aonde a gente queria chegar, a gente se perguntou de onde a gente veio, né? Resgatar a história dos primeiros moradores do Campo Limpo, né? Dos primeiros moradores da nossa rua, os primeiros moradores do nosso bairro, e como isso se formou um lugar geográfico na cidade em que as pessoas falam periferia, e a gente começou a olhar a questão do desenvolvimento, né? O que significa o desenvolvimento? O que é o desenvolvimento local? São duas questões que as pessoas querem afastar do nosso povo, que é economia e política. E foi trabalhando na cabeça das pessoas que a gente pode tão como oferecer um serviço que tem no mercado, só que o nosso valor agregado é a diminuição da violência, é a diminuição da tensão social. Desenvolvemos um banco comunitário, onde a gente pôde começar com esse papo do microcrédito. Além de dar um empréstimo, a gente conseguiu assessorar esses empreendimentos. É possível pensar trabalho, geração de renda e inclusão socioprodutiva ao ponto de que, quando a economia solidária ela é incorporada por um governo como uma política de Estado ou uma política de governo como um programa, ela tem a capacidade de se tornar uma ação afirmativa. Ela promove o desenvolvimento territorial, ela promove o desenvolvimento humano, ela promove o desenvolvimento tecnológico. Então, pensar a economia solidária como política pública é pensar também numa perspectiva de melhor distribuição de renda e de recursos, e também é pensar na promoção da igualdade racial e da igualdade de gênero.